Fala, ilustre! Tudo bem? Eu sou Francis de Cristo do Evolução Diária e eu tô aqui hoje para mostrar para vocês algumas das percepções que eu tive ao observar um pouco da arte das caricaturas do Anthony Geoffroy. Então, antes de mais nada, já convido você a dar uma joinhada bonita nesse vídeo e se inscrever no canal e ativando o sininho para você receber as atualizações, beleza? Então, bora para a vinheta! Show de bola! Anthony Geoffroy tem algumas das caricaturas que eu mais gosto, que eu mais admiro. Uma pelo seu estilo, outra pela sua pintura e, claro, pelo exagero, pela consciência que ele tem de onde exagerar, como exagerar e de colocar o seu estilo nesse exagero, né? A gente nota isso pelas quinas que ele deixa em vários momentos, fazendo um contraponto aí bem bacana com as curvas também presentes no seu desenho e toda essa estilização. Então eu vou pontuar algumas coisas que você pode também anotar e fazer as suas observações e, enfim, a gente construir aí um conhecimento junto em cima das caricaturas do Anthony Geoffroy. O primeiro ponto que eu quero deixar aqui marcado é que tudo é importante e pode ser decisivo na identificação da pessoa. Então, não basta você simplesmente colocar um narigão, né, se a pessoa tem um nariz avantajado, ou deixar a orelha grande, se é uma pessoa, geralmente as pessoas mais velhas, idosos e tudo mais, têm as orelhas um pouco maiores. Então, não é necessariamente só colocar uma orelha ali grande, mas a orelha da pessoa, né? Cada pessoa tem um tipo de orelha, tem um detalhe, tem um formato específico, né? A mesma coisa para outras partes do corpo. Tem algumas bastante expressivas, como a boca, como os olhos, como o tipo da sobrancelha, o tipo do nariz, como que é o encaixe do nariz na parte de baixo, né, ali onde vai se conectar com o lábio superior, como que a asa do nariz está encaixada no rosto, ali no lado da bochecha. Então tudo isso é importante porque cada pessoa tem um jeito, né, tem uma peculiaridade. Então não basta simplesmente aumentar, assim, exagerar de qualquer jeito, sem que você preste atenção se você está conseguindo trazer as características que fazem o nariz daquela pessoa ser daquela pessoa. O segundo ponto que eu gostaria de salientar aqui é que ele captura várias fotos em ângulos diferentes e expressões diferentes. Isso ajuda demais a capturar a essência daquela pessoa. Mesmo tendo uma foto como a base principal, a gente nota que ele utiliza outras fotos para compreender mais os detalhes da pessoa e deixar com que cada um dos elementos esteja ali por algum motivo, né? Do jeito que ele desenhou ali por algum motivo. Por exemplo, tem algumas imagens que você vê que são claramente a referência para a caricatura, como é o caso do Robert De Niro, que ele pegou uma foto onde o Robert está com um charuto e, enfim, daí ele conseguiu colocar ali um pouco dessa expressão, mas ele não, com certeza, ele não buscou apenas nessa foto tudo que ele precisava para colocar na caricatura e trazer a essência daquela pessoa, né? Então você vê que o Robert De Niro, quando ele faz as caretas dele, ele tem muitas marcas de expressão que são muito características dele. As rugas que tem em volta dos olhos, né, na lateral dos olhos, o famoso pé de galinha, né? O queixo dele faz bastante marcações também. Nessa foto tem um pouquinho de marcação, mas não é tanto, não está tão evidente quanto em outras fotos. Também a parte da bochecha dele, o modo como ele sorri, faz aquelas marcações bem clássicas, né, a marcação do sorriso ali, e nele é bem evidente isso. Naquela foto, pela expressão que ele tá com o rosto um pouco mais liso, né, mas se ele colocasse um sorrisinho, que foi o caso que ele fez nessa caricatura, colocou um leve sorriso, ele evidenciou bastante essas linhas de expressão, né, essas marcas de expressão do Robert, que acabaram deixando fantástica a caricatura dele, trazendo bastante desses aspectos.
Então você vê que ele não simplesmente pega uma foto e tenta fazer igual, né? Tenta caricaturar aquela pessoa apenas com uma referência. Ele vai pegando vários momentos de expressões daquela pessoa, tenta pegar a essência mesmo daquela pessoa e coloca na caricatura. Isso me leva para o outro tópico, que ele deve estudar muito bem a pessoa, não só pelas fotos, mas também por vídeo, se é possível, ou ao vivo, né? Porque ele busca agregar na caricatura os trejeitos da pessoa também. Um exemplo disso é o que ele fez com Kevin Spacey. Eu sempre reparei que quando o Kevin Spacey está falando, eu até peguei um vídeo para mostrar isso, aparece muito mais os dentes de baixo do que os dentes de cima. E na foto de referência principal, digamos assim, usada para fazer a caricatura, não é isso que aparece, ele está com a boca fechada, inclusive, né? Então dá para ver que ele captou isso, a essência dessa pessoa, o jeito, o modo dela falar, o modo dela se portar, para colocar ali na caricatura, trazendo essa característica. Outra coisa muito legal do Kevin Spacey que ele trouxe aqui, e é uma coisa que eu também sempre notei, achava engraçado, que o Kevin Spacey parece que tem até uma máscara, assim, parece que a pele dele sobra no rosto dele, porque é muito elástico, sei lá, maleável, não sei o que. Parece que tem excesso de pele ali. E ele trouxe isso também de uma forma muito incrível, que parece que ele está derretendo, assim, né? Parece que as camadas de pele dele estão realmente sobrando, são gomos encaixados ali e pesados, né? Derretendo, assim. E eu achei fantástico quando eu vi essa caricatura, porque pelo menos para mim foi sempre a sensação que eu tive ao ver o Kevin Spacey e o modo como ele fala, como ele se expressa, que principalmente a bochecha dele ali parece que tem uma coisa meio elástica ali, né? Outro item que eu até vi ele comentando num vídeo é que mesmo com os primeiros sketches, o Anthony não se satisfaz, né, com o esboço, e ele tenta refazer isso buscando melhorar o exagero e a semelhança, né? Então é bacana não tentar economizar nessa parte de esboço, né? É você ficar 100% satisfeito, ou pelo menos muito satisfeito. Às vezes é difícil a gente chegar no 100% satisfeito, mas ficar muito satisfeito com o que você viu no esboço para você partir para diante, né? Para você ir para a parte de finalização ou de definição do traço, dependendo do modo como você vai finalizar essa caricatura. Então ele faz isso, e você vê que no caso do George Clooney, o primeiro esboço realmente não tem nada a ver com o resultado final que ficou a caricatura dele. E se ele não tivesse realmente feito e refeito o esboço, talvez ele não conseguiria um resultado tão bacana como ele conseguiu nesse exemplo. Tem também algumas imagens aqui mostrando, no caso do Bruce Willis, que ele faz algumas alterações também que são cruciais para que a caricatura fique ainda mais interessante, com mais exageros e deixando ainda mais parecido com a pessoa. É interessante que na parte da boca, principalmente da boca, em cima da boca, embaixo da boca, né, a região onde já chega no queixo ali, ele fez uma mudança sutil, que foi deixar um pouco mais reto mesmo, que com a curva ali em cima, mas o shape mais reto para baixo, na parte de cima da boca, e que eu achei que foi crucial para trazer as características principais da expressão do Bruce Willis. A primeira estava uma massa muito grande em cima da boca dele, e a segunda ele conseguiu trazer essa distância que existe, né, entre a boca e o nariz dele, só que sem esse volume gigantesco que estava no primeiro sketch. Então são pequenas mudanças que eu acho que fazem toda a diferença. Outra coisa que ele falou e que a gente nota através do trabalho dele é que ele usa referências para se guiar, né? Mas ele tenta ir além do que a referência está mostrando. A gente consegue ver isso através das quinas e das arestas duras que ele cria. Então ele pega essas referências, ele entende bastante sobre os shapes, sobre onde colocar volume, o que evidenciar em algum formato específico. E para satirizar com isso, para buscar esse exagero, ele constrói alguns padrões que são essas quinas, que em vários momentos das caricaturas dele a gente encontra e que acabam deixando o estilo dele bastante marcado, bastante específico. Outra coisa que vai nesse ponto
de você pegar essa referência é que você claramente vê, por exemplo, a boca de uma pessoa, você consegue enxergar que é essa pessoa só através da boca, como é o caso dos Batmans que ele criou, onde você tem basicamente as bocas, né, para orientar quem que é cada pessoa, só que a boca é desenhada de um jeito que é exagerada, só que mantendo muito bem as características, o modo, o jeito como a pessoa abre a boca ou como a pessoa deixa a boca fechada, a expressão que a boca dessa pessoa tem. Então ele busca a essência dessas formas e exagera nessas essências. Isso eu acho que é incrível, eu acho que é um dos diferenciais, o que faz com que as caricaturas dele chamem muita atenção. Outro ponto que a gente observa nas caricaturas do Anthony é que ele compila referências para criar uma arte original. Então foi aquela coisa que eu comentei na caricatura do Kevin Spacey, e a gente vê vários outros artistas aqui que foram feitos, que ganharam a caricatura do Anthony. Ele não simplesmente pega uma foto, né, e reproduz ela, então ele pega o universo, o contexto daquela pessoa, ou daquele artista, ou do personagem que o artista está representando, e ele monta as pecinhas, né, faz com que o uso de referências crie também essa arte. Então ele traz alguns objetos de cena, alguns cenários que façam sentido, né, a temática daquele personagem que aquele ator está representando, e constrói com o uso de vários pontos diferentes dessas referências uma arte original, uma caricatura que não simplesmente replica de uma forma exagerada uma foto, né? E sim pega a essência daquela pessoa e transforma numa arte realmente original. Isso é uma coisa que é interessante. Por exemplo, quando alguma personalidade falece, ou enfim, alguma personalidade está muito em evidência e começa a ganhar caricaturas de vários caricaturistas do mundo todo, você vê que uma boa parte das caricaturas fica um pouco parecido por usar uma foto e se basear apenas nessa foto. A gente vê isso e acaba sendo um pouco até constrangedor quando você vê duas caricaturas praticamente iguais com relação a tonalidade das cores, a posição, a expressão, o cenário, enfim. É você pegar uma foto e simplesmente caricaturizar essa foto e não a essência da pessoa. Então essa é uma dica bem valiosa que o Anthony faz, e faz de uma forma muito, muito maneira, muito bacana, que é de pegar várias referências, estudar um pouco daquela pessoa ou daquela personalidade ou do personagem que a pessoa está representando e tenta construir como se fosse um quebra-cabeças ali, uma arte original que traga a essência, traga o estado de espírito dessa pessoa e faça com que essa arte seja realmente algo impactante. Agora, um ponto muito interessante e, de certa forma, bastante difícil da gente fazer quando a gente está criando uma caricatura, fazendo uma caricatura de alguém, é de trabalhar muito forte com a assimetria, né? Ou seja, evitar de tentar deixar todos os dois lados, né, iguais, né? Então, não tentar deixar o olho esquerdo exatamente igual ao olho direito. Então ele pega o mínimo de diferença que existe entre um olho e o outro, por exemplo, exagera nisso, ou simplesmente muda um pouco a questão do ângulo, deforma um pouco a face, fazendo com que essa face, por exemplo, deforma um pouco a maçã do rosto, ou exagera, ou diminui, para que isso interfira um pouco na estrutura dos olhos, como um exemplo, e um olho fique de uma forma e o outro olho fique de outra forma. Isso cria uma riqueza de detalhes, cria um certo tipo de equilíbrio na caricatura que é muito interessante e que a gente vê em muitos dos exemplos do Anthony Gioffer.
Então, sempre ter isso também em mente, né? Que não necessariamente um lado precisa ser igual ao outro. Se você vê um pouquinho de desnível, uma mínima diferença que existe entre um lado e um outro, explore essa diferença e faça com que isso chame atenção, faça com que isso ganhe riqueza, né? Atribua riqueza à tua caricatura. E tenho certeza que se você começar a prestar atenção, você vai ver que muitas vezes você acaba tendendo a trazer a simetria, né? Tendendo a trazer os lados iguais, deixando eles pareados, né? De uma certa forma. Então, tente quebrar um pouco isso, tente buscar esse exagero nesses pequenos detalhes que eu tenho certeza que vai dar um up na sua caricatura. E aí, para fechar, ainda tem muita coisa que a gente poderia falar sobre as caricaturas dele, mas um dos pontos principais que são algo que é matador na hora de você fazer uma caricatura é a construção da imagem com os shapes, né? E a forma de aplicar esses shapes, que é muito interessante. Então você vê que no caso dele, ele explora muito bem, né, os shapes principais de cada uma dessas pessoas. Eu estou fazendo aqui uma marcação rápida só para mostrar a diferença de pessoa para pessoa e que faz com que cada uma dessas caricaturas seja muito originais, sejam muito específicas para cada pessoa, né? Então eu acho que esse é um dos pontos mais fortes dentro do trabalho do Anthony e que é algo que a gente precisa cada vez mais ficar atento para aplicar isso, né? Show de bola? Então eu espero que você tenha curtido, que você tenha anotado. Se você pegou alguns outros aspectos e gostaria de compartilhar aqui, então escreva aqui nos comentários falando o que você também viu nessas caricaturas que são bastante interessantes com relação à cor, com relação ao formato de apresentação dessas caricaturas. Se você quiser comentar sobre esses aspectos também, fique à vontade para a gente fortalecer ainda mais esse conteúdo. E se você quiser desenvolver essa tua parte de criação de caricaturas, a gente está agora com as vagas abertas para um workshop de caricatura que vai acontecer no dia 27 de setembro de 2017. Então, as vagas estão abertas e são limitadas. Então, se você quiser já garantir a sua vaga, tem um link aqui embaixo para você já fazer sua inscrição, beleza? É isso aí, eu agradeço demais a sua presença aqui assistindo mais um vídeo da Evolução Diária. Deixa a sua joinha se você ainda não deixou a sua joinha aqui, o seu curtir, né? E inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo. Eu sou Francis de Cristo e continue com a sua evolução diária. Tchau, tchau.